Após mais um resultado diferente do desejado, o ambiente do Flamengo volta a ferver. Afinal de contas, o Flamengo não tem nada. O que será que está fazendo esse time jogar tão mal? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Será que o Flamengo está sem rumo? Então vem comigo falar sobre tática. Sem tatiquez. Você quer fazer análises como um profissional e entender o problema do Flamengo, chegar às suas próprias conclusões sobre atletas e até trabalhar no mundo do futebol, especialmente, aliás, trabalhar no mundo de futebol? Então eu tenho uma promoção para te ajudar. Né? O curso Explorando o Jogo da comunidade Mestres da Análise está saindo uma baita promoção de R$ 497 por R$ 97. Aproveita essa promoção para iniciar sua carreira como analista ou dentro do futebol em qualquer outra função. Analisar o jogo hoje é premissa e prerrogativa para vários cargos, e muitos deles a gente vê no Flamengo, por exemplo, que alguns desses cargos não devem ser preenchidos por gente que realmente analisa o jogo. Então não seja como eles, seja melhor, aproveite essa promoção clicando no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O Cruzeiro entrou em campo com uma mudança em relação ao que a gente tinha pontuado na análise, né? Entrou o Igor no lado direito, na lateral, ao invés do William. Eu creio que foi alguma estratégia de equilíbrio físico. O Flamengo entrou em campo com o Matheus Cunha, tá errado aqui, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Léo Pereira, Ayrton, Pulgar, Thiago Maia e Gerson, Matheus França, Gabriel e Pedro. O Thiago Maia tinha uma função de ajudar o Wesley aqui no lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, e defensivamente. A gente vai falar sobre isso. Bom, eu falo muito sobre isso com vocês. O futebol, diferente de outros esportes como o basquete, por exemplo, teve um jogo do Boston ontem que foi vencido no último centésimo de segundo por 104-103. Ou seja, foi um jogo equilibrado em alguns momentos ou desequilibrados em outros, com chance de recuperação dos adversários. E a ponto de chegar e só o último segundo valer, né? Teoricamente, como se tivesse 0-0 até o último segundo, e no último segundo aquela posse de bola ter feito a sexta. Isso denota o quê? Característica de um esporte de pontuação alta. O futebol é um esporte de pontuação baixa, aonde alguns fatores, poucos fatores, podem condicionar o desenrolar de todo o resto do jogo. O que eu digo que são os três principais fatores condicionantes? Gol para qualquer lado, quando o jogo está 0-0, cada equipe tem um comportamento. Expulsão para qualquer lado, quando tem uma inferioridade numérica, aquele time inferior numericamente vai ter que se portar de uma forma diferente. Ou o tempo, ou seja, se tem alguém precisando ganhar e o jogo está 0-0 e esse 0-0 vai se arrastando ao longo do tempo, aquele time que precisa ganhar vai correndo mais risco, e esse vira o contexto do jogo. E aí, esse jogo contra o Cruzeiro foi condicionado no minuto 4, por conta de uma jogada muito feliz do Cruzeiro que a gente vinha antecipando. Antecipei aqui no pré-jogo, se você acompanhou, você sabe. Foi antecipado aqui no pré-jogo o que aconteceria. O Sampaoli não se preveniu. Eu vou mostrar ao longo do vídeo que sim. Mas acontece que os caras foram muito felizes, né? A bola do lado direito, longa, para o Wesley, 2 jogadores na recomposição, a linha de 4 montada, com o Thiago Maia fazendo a cobertura defensiva. O Wesley volta a bola, talvez o Gerson pudesse ter diminuído o espaço aqui do passador, mas a grande verdade é que ele está protegendo os passes para dentro, então não vejo um grande erro. Passa o Marlon se projetando, como ele sempre faz, levantando a mão. A inversão entra no Marlon. Quando essa inversão acontece, realmente ele encontra um espaço muito grande, porque o Flamengo estava voltando de uma transição ali após uma bola longa, mas voltando com muita gente. Só que estava todo mundo numa outra zona da bola e não marcaram bem o passador. Tudo bem, um erro, mas o jogo perfeito termina 0-0. Aí a bola chega até o Marlon e o Bruno Rodrigues já está sendo fixado aqui, já está fixando o Wesley. Ao fixar o Wesley, ele precisa atrair a cobertura do Maia. E a cobertura do Maia chega.
O Bruno Rodrigues faz o facão para fora, o que faz o Maia tentar marcar a linha de passe para dentro. E faz realmente sentido. O Wesley corre da forma correta, lateralmente a bola, para também fechar a linha de passe direta. Esse passe entra, mas ele entra saindo da área, ou seja, o perigo aparentemente foi sanado. Só que o Bruno Rodrigues, gente, ele encontra um passe de craque, de calcanhar, por baixo das pernas do Thiago Maia, e acha o espaço vazio. Quando o jogador consegue enganar, usar do passe o instrumento do engano, o instrumento para engano, ele pega todo mundo de calças curtas. Por quê? O Fabrício Bruno, por exemplo, que deveria ter feito a cobertura nesse lance, ele não deixou de fazer porque ele estava de sacanagem, ou não deixou de fazer porque ele não tem velocidade. Velocidade a gente sabe que ele tem, ele vive ressaltando isso. Ele deixou de fazer porque ele foi surpreendido por esse passe conseguir ser conectado. E aí, o Marlon confiou no colega, que o colega ia conseguir conectar, ganhou as costas do Wesley, e olha de onde ele finaliza. Ele finaliza de um ângulo reduzido, e a bola entra no único lugar que ela poderia entrar, numa finalização muito feliz. 95% das vezes, 99% das vezes, essa bola vai para fora numa finalização dessa, ou vai ser defendida pelo goleiro no centro do gol, porque o ângulo da baliza está muito reduzido, ela está de lado para o chutador. Mas quando a fase é ruim, meu parceiro, essa bola entra. E falta um pouco isso para os jogadores do Flamengo, eu vi falando sobre isso. Saber viver a fase ruim é muito necessário. O Sampaoli falou sobre isso na coletiva após o jogo, que momentos ruins acontecem e a gente precisa passar por ele com o mínimo de escoriações e danos possíveis. E passar por esse momento é uma coisa que o Flamengo, o ambiente Flamengo não sabe. Especialmente diretoria não sabe, porque troca de técnico a cada momento ruim. E elenco aparentemente não sabe, ao tentar jogadas rebuscadas ou tentar dificultar as coisas, individualizar as coisas nos momentos ruins. Sigamos. Por que eu disse que o Sampaoli sabia desse lado esquerdo e estava, sim, trabalhando nele? O Sampaoli fez uma dinâmica de empurrar o Ayrton Lucas e forçar o jogo pelo lado esquerdo do Flamengo na construção. Porém, a mesma dinâmica de construção pelo lado esquerdo vira uma dinâmica de finalização pelo direito. A ideia era, como ele sabia que o Wesley, e eu já tinha antecipado isso na análise também, ele também analisou igual, a equipe dele. Como ele sabia que o Wesley baixava junto com o lateral, ele sabia que assim ele ia ganhar terreno do Cruzeiro, ia concentrar muita gente ali. Então ele concentrou todo mundo ali, o Matheus França, inclusive, que jogou de meia centralizado, foi um cara que esteve ali orientado para aquele lado o jogo todo, enquanto esteve em campo. E, por isso, gerou esse desequilíbrio. Ou seja, concentrou gente de um lado e gerou desequilíbrio com o lateral direito do Flamengo, Wesley, que vinha fazendo uma ótima partida. A partir do momento do gol, ele ganhou muita confiança. E aí, isso continuou acontecendo e o Cruzeiro foi recuando. E, na verdade, não é. Ele recua ali as linhas um pouco por intenção, mas logo em seguida a gente vê o Pepa revoltado com o time. O que acontece? Ele recuou porque ele foi empurrado pelo Flamengo. E o Flamengo, assim, fez um bom primeiro tempo. Você tá pistolaço aí, acha que eu tô falando besteira? Beleza, cara. Deixa o like aí, então. Mas deixa o like. De todo modo, eu tô te falando que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. E estrategicamente, taticamente, o problema é que o jogo ficou condicionado. E ao ser condicionado, ele expôs o emocional dos atletas e expôs a parte técnica dos atletas, que está muito ruim. Incrível como todos os passos pareciam curtos, como todos os domínios precisavam de 2, 3 toques. Também o gramado não ajuda, mas o Flamengo parece que fazer o trivial está muito difícil. E isso é fase. Bom, o Flamengo, ao longo desse período aí de ganho territorial, encontrou um Cruzeiro extremamente compacto e criava dinâmicas para tirar essa compactação. O Gerson tentava atacar esse bloco para tentar
ao chegar próximo do bloco, tirar esses jogadores de dentro dele. E o Flamengo conseguia, mesmo com um bloco bem curto, colocar pessoas, jogadores dentro desse bloco. E assim surgiu a jogada do pênalti, né? Um corta-luz do Pedro, que talvez sem tocar na bola tenha feito a sua única boa jogada no jogo. E foi um pênalti sofrido que o Gabigol perdeu. E aí voltamos para a fase. Quando a fase é ruim, o Gabigol perde um pênalti decisivo. Eu acho que pelo Flamengo é a primeira vez que ele perde um pênalti que tem de fato valor. Os outros pênaltis que ele perdeu foram em Campeonato Carioca, em jogos extremamente fáceis, jogo ganho. Esse pênalti de fato tinha valor e ele perdeu. E isso é um sinal dos tempos. Avançando na análise, a gente podia ver como o time continuava ali, prendendo muita gente em um dos lados, amarelando o lado direito todinho do Cruzeiro, o jogo inteiro, mesmo o William, quando entrou, já entrou sendo amarelado, e explorando o lado oposto, que sempre tinha um Wesley muito livre, colocando muita gente dentro do bloco, e ao colocar essa galera dentro do bloco, conseguia sim ser perigoso quando conseguia conectar os passes. Tinha dificuldade nos domínios e dificuldade em conectar esses passes. Dificuldades técnicas, mas estrategicamente as coisas foram acontecendo, especialmente depois que o Wesley passou a crescer no jogo, como cresceu na jogada do gol, que foi feito pelo Ayrton Lucas, atacando a segunda trave, o Flamengo atacando a última linha com muita gente, característica do time do Sampaoli. E o Ayrton, que é o melhor jogador do time, o Ayrton Lucas, eu acho que é um cara, um lateral esquerdo de nível mundial, tá? Ele é um lateral esquerdo de nível A em Europa, inclusive, na minha opinião. Incrível como ele é inteligente taticamente, como ele é polivalente, como ele é um monstro fisicamente, ele tá voando fisicamente desde o primeiro jogo do ano. E tecnicamente também muito rebuscado. Cara, é um cara assim, diferente, bom nos duelos aéreos. Então, o Ayrton é uma joia que o Flamengo tem, precisa manter para sempre. Após o fim do primeiro tempo, a gente pode ver o mapa de posse de bola, a evolução de posse de bola do Flamengo, né? Então a gente vê que o Flamengo tinha 66% de posse de bola até o gol do Cruzeiro, que também foi pouquíssimo tempo. Depois tentou ali um jogo muito direto, bateu na parede muitas vezes, e após fazer o gol, teve um crescimento na sua posse de bola, no seu domínio. E conseguiu construir ali mais oportunidades de ter chances, não chances, mas oportunidades ali de conectar o último passe e ganho territorial. Se o gol tivesse saído 15 minutos antes, como deveria ter saído se o Gabigol conecta o pênalti, o Flamengo ia continuar superior taticamente por mais tempo no jogo e ia ter chance de ter virado o jogo ainda no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o Pepa muda a dinâmica do lado direito e se expõe a mais riscos. Tanto que o Flamengo começa o segundo tempo conseguindo atacar a última linha do Cruzeiro e mano a mano. Ou seja, colocar o mesmo número de jogadores do que defensores na última linha, gerar situações de homem livre, mas, tecnicamente, as tomadas de decisões e os movimentos técnicos dos jogadores não identificando essas vantagens. Aqui, o Wesley estava completamente livre, o Gabigol dominou bem a bola, tinha que ter dado nele, se dá nele e atacar a área com 4 jogadores contra 3 defensores do Cruzeiro, porque o Pedro e o Gabigol, o próprio Gabigol ia se projetar, mas ele não conecta, tenta o passe mais difícil, talvez sem respeitar o momento ruim, tentando achar o Ayrton Lucas no meio de 2 jogadores, muita perna para passar um passe desse, ele também não é o Arrasca ou o Ribeiro para conectar um passe desse, sendo que tinha um outro passe muito fácil, com vantagem ali cinética, o cara se projetando, então inexplicável essa tomada de decisão. Assim como o Serra, uma outra tomada de decisão inexplicável. Aqui o Flamengo conseguindo atacar a área também. O Wesley conecta para o Gabigol vence e dribla o Marlon. Só que quando tem todo mundo à frente da área livre, ninguém do Cruzeiro chegando, e 2 jogadores atacando a última linha, o Gabigol faz isso aqui, gente. Isso era aos 10 minutos do segundo tempo. Então, não é uma verdade que o Flamengo jogou muito mal o segundo tempo. É verdade que depois que começou a ficar mal, o jogo ficou perigoso. Eu vou falar sobre isso. Entrou no segundo tempo, lá por volta dos 15 minutos, o Cebolinha, e o time passou a usar um ponta mais posicional.
trazendo o Ayrton mais para baixo. Ao fazer isso, ele elimina, teoricamente, um problema que o Pepa criou para ele no início do segundo tempo, que foi o quê? Não fazer o lado direito, o ponta direita acompanhar, que já tinha sido substituído. Ao não fazer o ponta direita acompanhar, ele perdia território. Ele fala, então beleza, ele quer ganhar território, tranquilo, ele vai ganhar território, então eu vou fixar o Ayrton e trazer esse marcador dele para abrir espaço entre as linhas. O Gabigol, o Davi Luiz fez um lançamento ótimo, aliás, o Davi entrou muito bem e fez um ótimo lançamento para o Cebolinha. O Cebolinha, que mais uma vez não foi feliz no jogo, deu um passe para o Gerson. O Flamengo muito livre, atacou a área, mas não tomava a decisão certa, não chutava, não, sabe, é um time que não chuta. E aí nós vamos falar sobre isso. Nessa mesma jogada, na sequência dessa jogada, a bola está no ataque do Flamengo, até o Davi Luiz está aqui, está todo mundo no ataque. E aí, a tomada de decisão do Gabriel, né? Superioridade numérica no setor. Ele, Thiago Maia e Pulgar com Wesley contra 3 jogadores do Cruzeiro. Ele poderia dar essa bola no Wesley, que o Wesley daria para o Pulgar. Ele poderia dar essa bola no Maia, que o Maia daria para o Pulgar ou para o Wesley. Ele poderia fazer muitas coisas. Ele tenta forçar o passe mais difícil no Pulgar. A bola é tomada e o Cruzeiro chega com superioridade numérica. O Dourado finaliza para fora. Gente, eu vou fazer uma comparação para vocês. Quem assiste futebol americano, por exemplo, e acompanha quando o jogador, o quarterback, né, que é o lançador, o cara que lança as bolas no momento ofensivo. No momento ofensivo, o futebol americano tem um time, no momento defensivo tem outro time. Tudo que eles mais odeiam é o que eles chamam de turnover, que é exatamente você perder a posse de bola para ser contra-atacado. E aí, tem momentos do jogo que o time está numa terceira descida, precisa fazer um touchdown, mas o jogo está empatado. E aí o jogador, o lançador, joga a bola fora. Tanto que os locutores, o Everaldo Marques, o Rômulo Mendonça sempre falam, jogou a bola fora. Por que existe esse movimento de jogar a bola fora? Existe porque o time não quer ser contra-atacado. Então, o Flamengo, ao não finalizar a quantidade de vezes que ele chega na frente, faz longas trocas de passe, longas posses de bola, mas não, no fim dessa posse de bola erra um passe e não finaliza, nem que seja para fora, ele toma contragolpes e passa a sofrer muita finalização. O Flamengo sofreu um monte de finalização no segundo tempo, por quê? Tomava a decisão errada na frente, errava passe, não conectava passe, tecnicamente errado, e aí o adversário vinha com muita gente e finalizava. Para o Flamengo deixar de ser um time que sofre tanta finalização, ele precisa finalizar ele. Mesmo que essas finalizações não se tornem gols. Se tornar gols é melhor ainda, porque você soma pontos, é óbvio. Mas nem toda finalização vai ter a pretensão de virar gol. Quantas vezes você já ficou irritado com o volante do teu time que após um escanteio ofensivo recebe na frente da área e chuta de qualquer jeito para fora? Bom, aquilo é um movimento tático, é uma regra de ação que todos os times do mundo têm. Por quê? Porque se ele perder aquela bola ali, os zagueiros dele estão na área. O lateral geralmente cobrou o escanteio. E o time está totalmente desguarnecido defensivamente e o adversário corre com a orientação corporal para o próprio campo. Então, por isso, os times que estão cobrando escanteio não podem correr esse risco. O Flamengo é um time que está em construção no momento errado. Como o flamenguista e o carioca fala muito, é momento de Flamengo a moda, seja, Flamengo fazendo a reformulação, mas essa reformulação acontecendo fora de época, fora de jeito e às 3 porradas. Isso pode dar certo? Talvez possa. Trocar o treinador é solução? É óbvio que não é. Nunca foi. E por isso chegamos até aqui. Agora é momento de passar por essa fase. E para passar por essa fase, o ideal é ter resultado. No jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo poderia ter resultado, até produziu mais do que o adversário para ter resultado.
mas perdeu pênalti, tomou decisões erradas e teve um adversário muito mais eficaz, claramente jogando no erro do Flamengo. Poderia ter perdido o jogo também, isso é fato. Fato é que o Flamengo consegue terminar os primeiros 8 jogos ali, no bolo. Poderia ter terminado em terceiro, mas fica ali no bolo. E vai ter chances ainda de ser campeão brasileiro quando chegarem os reforços e quando o time passar a ter a condição física adequada. O que as fontes dizem é que a condição física adequada do Flamengo deve acontecer entre julho e agosto, ao mesmo tempo que deve ser finalizadas as compras da janela. Então o Flamengo precisa passar por esse momento. E passar por esse momento vai exigir mais paciência ainda. Deles, nossa e de todo mundo que acompanha futebol e quer ver um bom jogo. Tá bom? Então, obrigado. Deixa o teu like aí e eu fui.